hoje a gente vai mergulhar de cabeça num reino fascinante e que, olha, muita gente não entende direito, o reino dos fungos. Eles estão por toda parte, são super importantes para a vida no nosso planeta, mas eles também têm um lado bem sombrio que a gente precisa conhecer. Então, bora explorar esse universo. Pois é, essa é a grande questão, né? A gente celebra os fungos por tanta coisa boa. Pensa só na penicilina, que salva milhões de vidas, ou no pão quentinho, na cerveja. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma família de seres vivos tem alguns dos venenos e dos organismos causadores de doença mais potentes que existem. Como é que pode, né? Como que essa dualidade funciona? Então, para a gente entender melhor essa história toda, essa dualidade, vamos quebrar o assunto em três partes, três tipos principais de ameaça. A primeira é o envenenamento direto, aquele que vem dos cogumelos. A segunda são as toxinas, que ficam escondidas em nossa comida. E a terceira são as infecções, quando o fungo ataca mesmo. Bora começar pela mais famosa de todas. Bom, a primeira parada é o perigo que todo mundo já ouviu falar, né? Comer o cogumelo errado. O nome técnico para isso é micetismo e é, sem dúvida, a forma mais dramática de intoxicação por fungos que existe. E esse aqui, nossa, esse é talvez o exemplo mais famoso e terrível de todos, o Amanita phalloides. Ele é o responsável pela maioria das mortes por envenenamento de cogumelo no mundo inteiro. E o que faz ele ser tão perigoso é que os sintomas demoram para aparecer, às vezes horas, às vezes dias. E quando a pessoa começa a se sentir mal, o estrago no fígado já pode ser tão grande que não tem mais volta. Pensa só, um pedacinho bem pequeno já pode ser fatal para um adulto. E aqui, olha, tem um ponto que é importantíssimo e que derruba um mito que muita gente acredita. As toxinas desses cogumelos venenosos, elas são termoestáveis. O que isso quer dizer na prática? Que cozinhar não adianta nada. Pode ferver, fritar, assar, o veneno continua lá, intacto. Elas não ficam seguras de jeito nenhum. Outra coisa, o micetismo não é tudo igual. Não é uma coisa só. Existem tipos diferentes de ataque, sabe? Algumas toxinas vão direto para o sistema digestivo e aí causam aquele mal-estar violento, rápido. Outras, essas são mais sinistras mesmo. Elas atacam o sistema nervoso. E aí o resultado pode ser alucinação, confusão, problema motor, coisa bem séria. E essas imagens mostram bem esses dois caminhos, né? De um lado é o corpo reagindo a um ataque, bem direto, visceral. Do outro, a gente vê essa rede complexa de neurônios que pode ser simplesmente sequestrada por essas substâncias químicas que enganam ou bloqueiam os nossos próprios sinais nervosos. E essa é a parte que realmente assusta. Para as toxinas mais perigosas, tipo as do Amanita phalloides, não existe um antídoto. A medicina moderna só consegue dar suporte, sabe, manter a pessoa hidratada, controlar os sintomas e, em casos extremos, a única saída é um transplante de órgão. Não tem uma pílula mágica que resolve o problema, que desfaz o estrago. Ok, a gente falou do perigo que a gente vê o cogumelo. Agora, vamos mudar de foco para uma ameaça muito mais sutil, invisível até. As toxinas que os bolores produzem bem ali na nossa comida. Aqui a questão não é comer o fungo. O problema são as substâncias químicas que ele solta enquanto está crescendo ali nos grãos, nas nozes, nas frutas. O nome dessas substâncias é micotoxinas. E a doença que elas causam? Micotoxicose. Olha só um exemplo clássico disso, o tal do Aspergillus flavus. É um bolor super comum que adora crescer em grãos, tipo milho, amendoim, e ele produz uma das micotoxinas mais perigosas que existem, a aflatoxina. É uma substância com potencial bem alto de causar doenças sérias, inclusive câncer. E isso não é um problema de agora não. Essa linha do tempo aqui mostra umas tragédias históricas causadas por essas micotoxinas. Desde o fogo de Santo Antônio, lá na Idade Média, que deixava as pessoas com alucinações e gangrena, até uma tragédia na Rússia durante a Segunda Guerra. A micotoxicose tem um histórico bem longo de causar estragos na saúde humana. Bom, chegamos na nossa terceira categoria de perigo. Agora não é mais sobre veneno. É sobre o próprio fungo se instalando e crescendo num corpo vivo. A gente está falando das micoses. Essa imagem das camadas da pele é perfeita para visualizar como as micoses são classificadas. É bem simples, na verdade. A classificação depende só de quão fundo o fungo consegue chegar. Vamos dar uma olhada nesses níveis, então. As micoses superficiais, essas ficam só na camada de fora mesmo, na pele, no cabelo. É mais um problema estético.
Já as cutâneas, tipo o pé de atleta, vão um pouquinho mais fundo e aí já provocam uma resposta do sistema de defesa do corpo. As subcutâneas acontecem quando o fungo entra por um corte ou machucado. E por último, as mais graves de todas, as sistêmicas, que podem se espalhar pelo corpo inteiro. E esse slide aqui mostra essa conexão de um jeito perfeito. Muita gente conhece aquela lesão em formato de anel, a famosa tinha, né? Mas pouca gente sabe que aquilo é causado por um fungo que, literalmente, está se alimentando da queratina da pele. E a imagem da direita mostra o culpado ali, visto no microscópio. E aqui está a porta de entrada para as infecções mais perigosas de todas. As micoses sistêmicas, na maioria das vezes, começam nos pulmões. É assim. Esporos minúsculos de fungos que vivem no solo, em fezes de pássaros, eles são inalados, sem que a pessoa nem perceba. E pronto, a infecção começa ali e daí pode se espalhar pelo sangue para tudo quanto é lugar no corpo. E tem um ponto que é fundamental entender. Muitos desses fungos perigosos são o que a gente chama de oportunistas. O que isso quer dizer? Que eles estão por aí no ambiente e, para uma pessoa saudável, eles não fazem nada. Mas, se o sistema imunológico de alguém está fraco, aí eles veem a oportunidade perfeita para invadir e causar uma doença bem grave. Certo. Então vamos só juntar as peças do que a gente viu até agora. Passamos pelas 3 principais maneiras que os fungos podem ser um risco para a nossa saúde. Então, resumindo a ópera, micetismo é aquele envenenamento agudo por comer o cogumelo. Micotoxicose é a doença, que pode ser crônica, vinda das toxinas escondidas na comida. E as micoses são as infecções diretas, quando o fungo vira o invasor. 3 jeitos de atacar, vindos do mesmo reino de organismos. E isso tudo leva a gente de volta para o começo, né? O reino dos fungos é um lugar de extremos. É vida e morte, cura e doença, tudo junto. A linha que separa uma coisa da outra, às vezes, é muito, muito fina. E a pergunta que fica no ar é: que outros segredos, tanto os perigosos quanto os que podem nos salvar, eles ainda estão guardando?